olá para você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais uma temática. E nós temos tratado de vários assuntos e espero que você possa continuar acompanhando-me neste canal Felipe Dumbi-FD. Se você está se deparando com esse canal pela primeira vez e você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se aí no canal. O que está esperando? Clique aí por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever. Clique aí por baixo, de modo que você possa fazer parte desse canal Felipe Dumbi-FD, porque quando você fazer parte desse canal, você receberá sempre notificações dos próximos vídeos que eu estarei publicando e você estará baixando ou assistindo quando você quiser. E se você gostar do vídeo, deixe o seu comentário ali abaixo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, lá nos grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, em diversas redes sociais, pode partilhar com qualquer pessoa. E hoje estaremos falando de um estudo profundo de Gênesis capítulo 1. Um estudo profundo de Gênesis capítulo 1. Eu sei que provavelmente você já leu o capítulo 1 de Gênesis. E talvez você não fez uma análise profunda a respeito do capítulo. No entanto, eu estarei aqui apresentando, quem sabe, vários detalhes, várias coisas interessantes para o teu conhecimento e que também seriam exatamente curiosidades e que você ensine exatamente para as outras pessoas. Gênesis capítulo 1 retrata do assunto da criação, conforme você possivelmente já domina ou você já sabe. Eu estarei aqui fazendo uma leitura dos versos e estarei explicando os versos, palavras e muita coisa mais. Eu estarei detalhando até terminar o verso 31 desse mesmo capítulo. No entanto, no capítulo 1, verso 1, iniciando, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, na versão Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto no hebraico original, Moisés escreveu da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Bereshit, Nu, a tradução para o português que nós temos aqui, Nu. No hebraico, be é exatamente uma preposição que pode significar em, no, para, pelo, por. E depois temos aqui a palavra a seguir, princípio. Princípio no hebraico, reshit. E os tradutores traduziram como princípio, pode significar primeiro, pode significar principal, pode significar primazia, pode significar cabeça. Tanto é que o termo hebraico reshit deriva de um outro termo hebraico designado rosh, que significa cabeça. Então, reshit deriva de rosh e princípio vai significar, reshit vai significar não só princípio, primazia, primeiro, principal, pioneiro inclusive, cabeça, e pode ser aplicado a figura majestosa de Cristo Jesus como sendo o princípio, como sendo o começo, como sendo o primeiro, como sendo o principal, como sendo o primogênito, porque reshit também significa primogênito, estava para me esquecer, primogênito, e também significa cabeça. Então esse princípio pode ser atribuído ou pode interpretar-se como sendo também a pessoa de Cristo Jesus.
Isso quando nós fazemos correlação ou paralelismo com alguns textos bíblicos, como por exemplo Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18. Colossenses, eu até vou aqui ler o texto bíblico, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18. O texto bíblico aqui é escrito por Paulo na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Verso 15 diz o seguinte: esta é a imagem do Deus invisível. Primeiro é que a epígrafe aqui, para aqueles que têm a Bíblia com títulos, acima do verso 13, tem aí a epígrafe, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Vai retratando a partir do verso 13, falando a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho a quem foi enviado pelo Pai. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, termo grego monogenes, e o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, em algumas outras versões, mas tenha vida eterna. Então foi enviado, e aqui o autor Paulo vem descrevendo a respeito desse Filho, Cristo. E no verso 15, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Cristo. Então temos aí o termo primogênito, que exatamente no hebraico lá, falei em Gênesis, Reshit, primogênito. E temos no verso 16 o texto dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Nele, primogênito, Cristo Jesus. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Dele quem? Dele Cristo, o primogênito. Tudo foi criado por meio dele. E para ele, neste caso, Jesus foi o agente principal da criação. Através dele todas as coisas vieram a existir. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso é claro quando nós também relacionamos esse texto com João capítulo 1, verso 1 a 3, onde vai dizendo: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Depois eu lerei esse texto. Eu vou continuar no verso 18. Diz assim, verso 18: ele é a cabeça do corpo da igreja, cabeça, Rosh, lá no hebraico, Reshit. E mais, ele é o princípio. Verso 18, ele é o princípio. Temos aqui mais o termo princípio que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Ele é o princípio, e vai dizendo aqui, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Mais uma vez a palavra primazia, como significado de Reshit, aparece aqui. Então, exatamente, Cristo Jesus é o princípio, é a primazia, é o primogênito, é o primeiro, exatamente. No entanto, temos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 5, também o termo primogênito aparecendo, referenciando ou referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Você pode ler Apocalipse capítulo 1, verso 5. E conforme eu disse que estarei lendo João capítulo 1, verso 1 a 3, o autor sagrado aqui escreveu o seguinte, Evangelho de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui, o termo grego é logos, referindo-se a logos, quer dizer também palavra, e verbo traduzido vai exatamente, é uma referência à pessoa de Cristo Jesus, como aquele que estava no princípio com Deus, e ele mesmo era Deus. Tanto é que várias vezes Jesus declarou-se como sendo Deus. Isso com base ao Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Jesus falou: eu e o Pai somos um. E no capítulo 12, verso 45, Jesus falou: aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. E quem enviou ele? Exatamente Deus, Pai.
João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, que foi enviado. E isso também pode ser visto com relação ao mesmo Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, como sendo um texto que nos ajuda, a compreender de que Jesus foi enviado pelo Pai. João capítulo 6, verso 38. Exatamente. Então, continuando aqui o texto, João capítulo 1, no verso 2 a 3, verso 2. Ele estava no princípio com Deus, Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Assim como lemos lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Cristo Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus foi o agente principal pela qual todas as coisas vieram a existir. No entanto, voltando lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, aí vai falando: no princípio criou Deus. Já falei do nu como preposição hebraico, be, princípio, reshit, já falei, criou. Temos aqui um verbo que no hebraico é exatamente o verbo bará, traduzido para o português como verbo criar. Mas esse bará é usado com relação à pessoa de Deus. Somente Deus cria as coisas do bará, do nada. E bará é exatamente uma ação da pessoa de Deus em criar as coisas, não a partir de uma matéria pré-existente, mas do nada. Como por exemplo, Deus cria vento, de acordo com Amós 4, verso 13. E mais, Deus cria um novo coração, de acordo com Salmos 51, verso 10. E poderia aqui eu dar outro exemplo, de Apocalipse 21, verso 1. Deus cria novo céu e nova terra, a partir do nada, tudo isto. Então, no hebraico temos o verbo bará, que é criar a partir do nada, usa-se unicamente com relação à pessoa de Deus. Temos o verbo assá, que significa fazer, e esse assá aparece no capítulo 1, nesse mesmo capítulo 1, verso 26, quando Deus diz: façamos o homem. Depois vamos chegar lá, assá. E temos o verbo assá, fazer, e depois temos outro verbo no hebraico, que é o verbo yatzar. Yatzar significa criar a partir de uma matéria pré-existente. Yatzar, criar a partir de uma matéria já existente, pré-existente. No entanto, temos aqui, criou Deus. O termo hebraico para Deus é Elohim. Elohim. E esse Elohim, exatamente, o Elohim, está no hebraico entende-se como estando no plural, Elohim. Mas só que tanto os judeus, eles entendiam, tanto os judeus como os cristãos, entendem que a nossa adoração para com a pessoa de Deus, nós adotamos ao sistema, acho que assim ficará mais claro, adotamos ao sistema monoteísta. Nós temos apenas um único Deus. Nós não adotamos ao sistema politeísta, tendo vários deuses, adorando vários deuses, adoração a vários deuses. Mas temos apenas um único, porque a Bíblia fala de que existe apenas um único Deus. E isso está lá, Paulo até fala isso lá em Efésios 4, Efésios capítulo 4, verso 5, exatamente. Efésios capítulo 4, verso 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No entanto, aqui a declaração é mais clara do que o sol ao meio-dia, de que há um só Senhor. Monoteísmo, sistema de adoração a um único Deus, ou em oposição ao politeísmo, Deus. E depois fala aqui, criou Deus os céus e a terra. Céus, Shamaim, e no hebraico, terra, Eretz. E depois no verso 2, vai dizendo assim: a terra, Eretz, porém estava sem forma e vazia.
A expressão hebraica aqui, antes deixa terminar, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Antes, deixa aqui declarar de que o capítulo 1, verso 1, e até mesmo o verso 2, mas especialmente o verso 1, ajuda-nos a compreender de que aquela ideia que muitos apresentam, que a Terra foi criada há milhões de anos, milhares de anos, não é bíblica. A Bíblia é contra essas teorias, essas ideias, e que muitos adotam, e que na verdade não corresponde com aquilo que a Bíblia diz, e eu estarei detalhando isso mais em frente. E por outra, a expressão ou o termo dia, palavra dia, termo dia, que vai aparecendo ao longo aqui da narrativa do capítulo 1, esse termo dia no hebraico é Yom, que literalmente significa um dia de 24 horas, e não milhares de anos ou milhões de anos, como muitos acreditam, e que de facto acaba sendo uma ideia do ponto de vista, essa ideia de milhões, milhares de anos, dentro do ponto de vista bíblico, acaba sendo uma ideia antibíblica, herética, inclusive antibíblica. No entanto, Yom no hebraico, para dia, que foi aqui usado pelo autor, termo hebraico, Moisés, na verdade vai significar mesmo, literalmente, um dia de 24 horas. Então, as coisas foram criadas dentro dos dias literais de 24 horas. Pelo menos essa compreensão também é essencial para o entendimento de Gênesis capítulo 1. Mas é interessante compreendermos aqui no verso 2, apesar de que estarei explicando com mais detalhe depois de eu terminar no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. A expressão hebraica para sem forma e vazia é a expressão tohu vavohu. Tohu vavohu, que significa, sugere-nos a ideia de uma terra desértica, uma terra sem estrutura. É como alguns textos bíblicos que podemos exatamente encontrar aí a expressão tohu vavohu. Encontramos em Jeremias 4, verso 23 a 26, onde o profeta Jeremias teve a visão de uma terra, da terra como estando desértica, sem aves nenhuma, sem pessoas, sem habitantes, tudo destruído, tudo arruinado. Jeremias 4, 23 a 26, e depois também temos o texto de Isaías, capítulo 34, verso 11, na Bíblia, a versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, vai usando lá o termo, em Isaías 34, verso 11, destruição, e na Bíblia King James vai usando o termo caos, que exatamente deriva da expressão hebraica tohu vavohu. A terra, havia trevas sobre a face do abismo, verso 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, temos aqui a presença do Espírito Santo que se movia sobre as águas, pairava sobre as águas. Deus, Espírito Santo, já estava ali. Deus Pai, Deus Filho, estavam ali todos, os três participaram no processo da criação, dentro da compreensão do verso 1 e o verso 2. Podemos enxergar ali as três pessoas da Trindade. E, além do mais, antes de avançar no verso 3, é dizer aqui que no capítulo 1 de Gênesis vai aparecendo aqui muitas repetições, vai aparecendo, pode-se fazer paralelismos de versos, e o capítulo 1 ele funciona como um relatório, ele apresenta o quadro da criação de uma forma geral, uma forma genérica,
E no capítulo 2, não estaremos falando do capítulo 2, mas aproveitando aqui, capítulo 2 de Gênesis vai apresentando o relato, Moisés como autor, que escreveu esse livro lá por volta do século XV, aproximadamente antes de Cristo, ou como usa as datas o comentarista bíblico John Fullerton MacArthur Jr., apresentando aí aproximadamente, Moisés escreveu lá por volta de 1445 a 1405 antes de Cristo, aproximadamente. E tanto é que o Talmud judaico chama o livro de Gênesis como sendo o livro da criação do mundo. E exatamente no capítulo 2, o autor, Moisés, ele não vai apresentando o relato da criação de uma forma geral, como apresentou no capítulo 1, mas vai apresentando detalhes, pormenores, daquilo que Deus criou, ou daquilo que veio a existir, que está descrito no capítulo 1. Aí vai apresentando da formação, capítulo 2 vai retratando da formação do homem, formação da mulher. E se você ler de forma atenta o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai perceber que no capítulo 2, parece que em relação ao capítulo 1, parece que há uma desorganização de como as coisas vieram a existir. Parece que há uma aparente contradição, mas na verdade não há contradição, porque o pressuposto bíblico que nós temos é que a Bíblia não se contradiz. Algumas pessoas podem dizer que a Bíblia se contradiz, esse texto se contradiz com aquele, ou esse livro se contradiz com esse, mas na verdade a Bíblia não se contradiz, não há nenhuma contradição na Bíblia. A Bíblia, os textos complementam-se, os capítulos, versos, assim sucessivamente, complementam-se, é uma questão de interpretação, de explicação. Então, algumas pessoas que já leram o capítulo 1 e o capítulo 2 chegaram à conclusão dizendo de que a Bíblia se contradiz, ou o capítulo 1 e o capítulo 2 se contradizem. Não, temos um relato geral, primeiro o capítulo 1, e um relato onde Moisés vai apresentando detalhes daquilo que Deus fez no capítulo 1 ou daquilo que veio a existir, daquilo que aconteceu já no capítulo 2. É isso. Então, no capítulo 1 também temos expressões que aparecem várias vezes, como sendo Deus disse, ou e disse Deus. Aparece várias vezes, cerca de 9 vezes no capítulo 1. E temos outra expressão que aparece várias vezes, e tudo era bom, ou boa, bom. Aparece várias vezes no capítulo 1. Outra expressão que aparece várias vezes é houve tarde e manhã. Também várias vezes. E no capítulo 1 nós temos aqui a visão, temos a visão de um Deus transcendente, como estando infinitamente distante da criação, infinitamente estando dentro de um limite que poderia ser calculado, um nível que poderia ser projetado, um Deus transcendente, um Deus acima, um Deus superior. E no capítulo 2 temos lá a visão de um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o homem criado, um Deus que está perto do homem criado, Deus imanente. E mais, aqui no capítulo 1, nós temos um Deus, temos a ação de Deus para com a criação. No capítulo 2, verso 1 a 3, temos a ação de Deus para com Ele mesmo. Por exemplo, capítulo 2, verso 1 a 3, Deus descansa, Deus abençoa, Deus santifica o sábado. Mas o nosso assunto aqui não é exatamente sobre o sábado. E voltando no capítulo 1, no verso 3, nós temos aqui exatamente nós temos aqui uma declaração do que Deus fez no primeiro dia. E antes de eu aqui ler a declaração do que Deus fez no primeiro dia, importa aqui dizer de que o verso 1 do capítulo 1 é a base teológica de Gênesis e pode ser usado para contrapor as ideias do ateísmo, do evolucionismo. O verso 1, até não pode ser, não meramente o verso 1, mas todo o capítulo, eu diria assim, todo o capítulo 1,
pode ser usado como base teológica para contrapor as ideias do ateísmo, do evolucionismo, do politeísmo, do panteísmo, do materialismo, inclusive. Porque muitas ideias ateístas, dos ateus, evolucionistas, panteístas, politeístas, enfim, são contraditórios, vão contra aquilo que o relato da criação apresenta, Gênesis capítulo 1. Então, é interessante ou é fundamental compreendermos isto. Nós temos no verso 3 a declaração de Deus do que fez no primeiro dia. Verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós temos aqui no primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. O termo hebraico para luz que aparece aqui é or, termo or. E luz aqui é diferente, esse termo hebraico or, é diferente do termo hebraico que aparece no verso 14, quando fala da criação, do sol, da lua. Lá usa o termo luzeiros, não propriamente sol, lua, mas luzeiros. E o termo hebraico que aparece lá no capítulo 14, referindo-se aos luzeiros ou luminares, referindo-se ao sol e à lua, é o termo hebraico meorot, diferente do termo or, para luz, que existiu no primeiro dia, que Deus disse, haja luz. E essa luz, nada mais, nada menos, provinha do próprio Deus. Essa luz provinha de Deus, porque Deus é luz. Isso está em primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5. Diz que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, vai exatamente o texto lá sugerindo-nos a ideia de que Deus é luz. E além do mais, Apocalipse 21, verso 23, e Apocalipse 22, verso 1 a 5, também são textos que nos ajudam a compreender de que Deus é luz. E tanto é que há vários textos na Bíblia que poderíamos apresentar, nos referirmos da pessoa de Deus como sendo luz. E Jesus, como Deus entre os homens, quando esteve nesse mundo, ele declarou-se como sendo a luz do mundo, em João 8, verso 12. No entanto, já falei aqui que essa luz do primeiro dia provinha do próprio Deus. E ali Deus fez separação entre luz e trevas. Ou seja, luz, claridade, dia, e trevas, escuridão, noite. Deus fez essa separação entre luz, dia e trevas, noite. E assim passou o primeiro dia. No segundo dia, os versos começam no verso 6 até o verso 8, do que Deus fez no segundo dia. Diz assim, antes, lembrando aqui, que no verso 1, Deus viu que, no verso 4, o Moisés como autor descreveu, e viu Deus que a luz era boa. O termo hebraico para boa, ou bom, é tov. E significando de que tudo realizou-se conforme Deus planejou, tudo estava perfeito. Tudo estava excelente. Então, vamos lá no segundo dia, verso 6 ao verso 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Nós temos aqui no segundo dia, Deus fazendo separação. A terra estava coberta de água, tudo estava coberto de água. Então, houve a necessidade de Deus separar, para que houvesse um firmamento. O termo hebraico para firmamento é raquia, que significa também horizonte. Tinha que haver um horizonte, um firmamento, uma separação aí do céu e as águas. Então essa separação
que houve no segundo dia, Deus chamou esse firmamento de céus, aquele espaço aí atmosférico, e as águas tinham que baixar para cá, tinham que para não continuar estando coberto. Então houve essa separação do firmamento, os céus, e as águas baixando, tinha que se separar. Verso 9, no verso 9 ao verso 13, aqui temos o relato do que Deus fez no terceiro dia, verso 9 ao verso 13. Diz assim, verso 9 a 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia, o que acontece? Deus exatamente faz separação. Aqui, ele ajuntou as águas que haviam baixado no segundo dia, juntou uma parte das águas, juntou as águas em um só lugar, e também fez aparecer a porção seca. A expressão porção seca no hebraico é yabashá, que significa aquela porção, aquela terra que tinha que existir para que os habitantes ou as pessoas pudessem viver, pudessem morar, essa terra, o solo onde nós pisamos. E frequentemente dizemos que a terra é composta, 70% da terra é composta por águas e 30% por terra. Essa terra seca é onde as pessoas hoje vivem, habitam. Então aquele ajuntamento das águas Deus chamou de mar, e aquela porção seca Deus chamou de terra. E é interessante que no terceiro dia não só houve esse ajuntamento das águas, e aí a terra, a porção seca que Deus chamou de terra, também houve exatamente aqui a terra produziu exatamente vegetação. Houve a produção da vegetação, inclusive, no terceiro dia. E é interessante que Deus também no terceiro dia vai falando que e viu Deus que isso era bom. No verso 12, tudo estava perfeito, conforme Deus havia planejado. E o relato do que Deus fez no quarto dia, agora começa no verso 14 até o verso 19. Diz assim: disse também Deus, verso 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento, raquia, horizonte, firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então você vê que no quarto dia, Deus cria luzeiros, cria exatamente luminares, exatamente o sol, a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e ele também fez as estrelas. Então, o termo hebraico que aparece aqui para luzeiros ou luminares é exatamente o termo meort, diferente do termo hebraico or, que aparece lá no verso 3. Luz, que Deus exatamente disse no verso 3, haja luz no primeiro dia, é diferente. Tanto é que esse termo hebraico meort, que exatamente pode significar, ou pode ser traduzido como
luzeiros, luminários, também significa fontes de luzes, referindo-se exatamente ao sol e à lua. E é interessante que no quarto dia, no verso 18, também Moisés vai declarando: e viu Deus que isso era bom, tov, bom no hebraico. E depois, o quarto dia se passou. Agora, no quinto dia, começa a partir do verso 20, o que Deus fez no quinto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então no quinto dia exatamente Deus cria peixes, animais, poderíamos assim dizer, animais das águas, grandes animais marinhos. Deus cria aqui animais que deveriam povoar nas águas, e vai dizendo aí seres viventes que rastejam, animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. E exatamente aqui nós temos a criação, nesse caso, não só das aves, que são pássaros, mas peixes. Inclusive, aí nós também temos o que apareceu em outros dias da criação. Isso está aí no verso 21. Sim, verso 21. E viu Deus que isso era bom. Isso que aparece em outros dias da criação. E viu Deus que isso era bom. Então temos aqui também a aparição, temos aqui o verbo criar. A aparição do verbo criar no verso 21. Do hebraico, verbo bará. Deus criou essas coisas a partir do nada, vieram a existir unicamente. E o que aconteceu ainda no quinto dia? Deus disse no verso 22, Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas. Temos algo interessante aqui que não aconteceu em outros dias, a não ser apenas no sábado. Depois, lá no sábado, no capítulo 2, verso 1 a 3, Deus os abençoou e depois deu a ordem de serem fecundos, de que deveriam se multiplicar e encher as águas dos mares. Exatamente, deveriam reproduzir-se. Temos uma bênção especial aqui no quinto dia. E agora no sexto dia, começa no verso 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criou exatamente os animais, criou animais e também o homem. É interessante que aqui os animais terrestres, eles foram produzidos da terra, eles saíram da terra. Alguns pensam que os animais foram criados assim como o homem foi criado, de uma maneira especial. Deus pegou o lodo, o barro, a terra, formou aí. Não. Ou alguns pensam que Deus criou um por um. Todos eles foram produzidos da terra, conforme o verso 24, já é claro. Disse também Deus, verso 24. No sexto dia, disse também Deus: produza a terra seres viventes. A terra produziu esses seres viventes, nesse caso animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Tudo se fez conforme Deus havia projetado, conforme Deus havia planejado, conforme a vontade dele. E mais, no verso 25, temos aqui a declaração de que viu Deus que isso era bom. Tudo estava excelente, tudo positivo. E é interessante que aqui no verso 26 vai dizendo: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então o homem, Adão, no hebraico para Adão, ou pai da humanidade, significa Adão, no hebraico significa pai da humanidade, exatamente foi criado do pó da terra. Deus disse aqui: façamos. E esse verbo hebraico aqui é o verbo assá. Façamos. E esse assá está exatamente no plural. Façamos, o que pressupõe a existência de mais de uma pessoa lá, ou mais de uma pessoa estando lá. Nesse caso, eu acredito, isso como muitos teólogos e comentaristas bíblicos também acreditam e já escreveram sobre isso. Quando Deus disse aqui façamos, é porque estavam ali presentes as três pessoas da Trindade, também chamada divindade, porque não há diferença entre Trindade e divindade, são termos sinônimos. Estavam aí as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O termo hebraico aqui para imagem é tselem. Tselem refere-se à forma concreta do corpo físico. E semelhança, no hebraico demut, se refere às qualidades abstratas que são comparáveis à pessoa divina. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esses termos hebraicos, tselem, imagem, demut, semelhança, também pode-se compreender na vertente de que esses termos se referem a uma cópia ou representação próxima de Deus, ou representação próxima da divindade. No entanto, no verso 26, ainda Deus disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Deus deu domínio aqui sobre 4 coisas, aqui no verso 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre os animais domésticos, e domínio sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O termo hebraico aqui para domínio é radá. Radá significa exatamente controlar, governar, controlar, reinar. O homem deveria ser o gestor, deveria ser o administrador de tudo quanto Deus havia criado, do ambiente natural, tudo. E no verso 27,
criou, Deus pôs o homem em sua imagem, a imagem de Deus criou. E no verso 28, Deus abençoa o homem. Disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Adão e Eva foram criados no 6º dia. Adão e Eva. Primeiro Adão havia sido criado. Depois, quando Deus viu que ele estava só, porque os animais estavam completos, em par, e Adão estava sentindo-se só, Deus resolveu criar uma adjutora, uma auxiliadora. O termo hebraico para auxiliadora, adjutora é Ezer, uma ajudante, Ezer, e que o homem não deveria desprezar, não deveria pisoteá-la. A mulher foi criada da costela de Adão, Deus abençoa o casal, disse: multiplicai-vos. Então tinham que multiplicar-se para encher a terra de gente, de pessoas. Isso significa que mesmo que não houvesse pecado no mundo, ainda o mundo estaria cheio de pessoas, porque Adão e Eva exatamente deveriam multiplicar-se e encher a terra com cheio de filhos, pessoas, assim sucessivamente. Deus abençoou aqui, como abençoou no 5º dia, de acordo com o verso 22. Abençoou lá os animais que foram criados. Quando Deus disse também: sede fecundos, multiplicai, isso dentro do verso 22. E no verso 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham. Aqui no verso 29 nós temos uma visão de 4 alimentos que Deus deu para o homem: verduras, frutas, legumes e cereais. 4 tipos de alimentos que Deus deu para o homem se alimentar, com base ao verso 29. Verduras, frutas, legumes e cereais. Aqui no verso 30, vai dizendo assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. O termo hebraico para fôlego de vida é o termo Neshama, que significa: do Omnipotente me deu a vida, ou proveniente da fonte de toda a vida. E quem é a fonte de toda a vida? É Deus. Quem é omnipotente? É Deus. Os animais, até como o homem, vieram existir por causa da fonte da vida, por causa do Omnipotente que é Deus, Neshama. E verso 31: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então a expressão tudo era muito bom não apenas é referido, o termo tudo era bom não refere-se apenas àquilo que Deus criou no 6º dia, mas tudo era bom exatamente vai aparecendo, bom, boa, vai aparecendo em outros dias da criação, referindo-se que tudo exatamente estava perfeito. Esta é uma avaliação, esta avaliação não reflete apenas o 6º dia, mas toda a criação. E é interessante que o único dia que Deus não disse assim, que Moisés não descreveu da seguinte forma: e viu Deus que tudo era bom. O único dia que Moisés não descreveu assim é no 2º dia. 1º dia, Deus viu que era bom. 3º dia, Deus viu que era bom. 4º dia, Deus viu que era bom. 5º dia, 6º dia, Deus viu que era bom. As expressões aparecem aí. Ele viu que era bom. Tudo era bom, terminando no 6º dia. Mas no 2º dia, com exceção, esse 2º dia, aí não aparece a expressão de que viu Deus que tudo era bom. Isso não pressupõe a ideia que no 2º dia as coisas não eram boas. De facto, tudo que Deus faz é perfeito, tudo é bom, e tudo é positivo, tudo é bonito, tudo é belo. Isso não denota algo negativo com aquilo que Deus havia criado no 2º dia. No entanto, concluindo aqui, Deus termina com base Deus termina a criação no 6º dia. E no 7º dia, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, vai dizendo que no 6º dia Deus descansou. Ele abençoou e santificou o sábado. Verso 1 a 3 do capítulo 2. Então, Deus descansa, não porque estava cansado, Ele não fica cansado. O profeta Isaías escreve em Isaías 40, verso 28, que Deus não se cansa, Deus não fica cansado. Então, Ele apenas repousou. E, além do mais, Deus abençoou.
o sábado. Deus descansou. Falei descansar? Sim, Deus descansou. O termo hebraico é Shabbat, significa cessou. Ele desistiu das atividades, parou, descansou e depois abençoou. Shabbat, santificou, Keidash, santificou. E então aqui termina o processo exatamente da criação e de facto, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há foi algo maravilhoso. E Deus, como o autor de tudo, Ele sabe exatamente como faz as coisas, como fez, como faz. E esse capítulo 1 de Gênesis tem muita coisa interessante. Na verdade, aquilo que eu apresentei aqui é o ideal, é o interessante. E muito mais você poderia aprofundar lendo comentários bíblicos, fazendo outras pesquisas, outros estudos, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Tchau, até a próxima.